tá? Quero ver. Agora a gente falar do grupo do Corinthians. Eu não sei você, Rodrigo, a gente aqui, enquanto via o sorteio acontecendo e iam pintando as bolinhas, a gente foi... Opa, deu uma complicada boa pro Corinthians. Você tá nessa vibe? Você acha que deu uma complicada? Dos brasileiros, assim, você acha que é o grupo mais difícil? Olha, preciso pensar se dos brasileiros é o grupo mais difícil, mas não é um grupo fácil não, tá longe de ser um grupo acessível, embora muitos corintianos, eu tenho visto nas redes sociais, tenham dito que é um grupo acessível, que o Corinthians vai brigar com o Argentinos Júniors e ponto final, com o Independiente Del Valle, ponto final, e eu não vejo dessa forma, eu acho que o Argentinos Júniors é uma equipe que pode ainda engrenar. Vamos trazer então uma rodada de informações desse grupo, tá? O Del Valle, para mim, era a quinta força do pote 1, mas ser a quinta força do pote 1 não é necessariamente demérito, porque, na minha concepção, Palmeiras, River Plate, Flamengo e Atlético Paranaense estão à frente, mas aí você pode colocar o Atlético Paranaense à frente com aquele asterisco, porque vai muito bem, só que dentro do nível estadual, que a gente sabe que é bem diferente do nível nacional. Então, ainda é preciso ver o que esse Atlético vai enfrentar quando pegar um nível de exigência maior. Mas é o Del Valle, que é campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana, e é um time que se reinventa o tempo todo. Tá com o Martim Anselmi em lua de mel com o torcedor, ele que é ex-auxiliar do Miguel Ángel Ramírez. E aí vem um ponto interessante em cima do Del Valle, né? Como eu disse, é um time que se reinventa, é um time que forma e vende, é um exportador. Lateral Joaner Chaves, tá no Bahia, foi vendido, saiu, titular do ano passado, importante. Segovia, foi pro Botafogo, zagueiro, importante também. Meio-campista Gaibor, saiu pro Barcelona de Guayaquil. E o Bauman também saiu pro Barcelona do Guayaquil, atacante. Falei de um lateral, falei de um zagueiro, falei de um meio-campista e falei de um atacante. E ainda põe nessa conta o Ayovi, que foi pro futebol turco. Mesmo assim, esse time consegue ser competitivo. Mesmo assim, esse time segue sendo elogiado pelo que apresenta. E vale destacar que o Del Valle trouxe uma joia que vai desenvolver nesse ano. Vocês estão lembrados de um jogador que fazia parte da segunda divisão equatoriana e foi jogar a Copa do Mundo? Vocês lembram dele? Não. Sim. Eu não. Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues. Ah, Kevin Rodrigues, perfeito. Estava no Imbabura, tá? Imbabura, segunda divisão, fez 37 jogos, marcou 11 gols e é tratado como uma joia do futebol equatoriano. E dentro dos jornais equatorianos, eles dizem que ele foi para o melhor clube possível para ser moldado e para ser trabalhado, que é o Independiente Del Valle. Não tem muita pressão. Muito dele, né? Exatamente, não tem muita pressão, um clube que sabe lidar com jovens também. Então, é um time muito forte, é um time que se reinventa com um trabalho de longo prazo e mesmo perdendo peças, é muito, muito, muito firme e sólido. Pedreiraça para o Corinthians, na minha concepção. Argentinos Júniors. É a força argentina do pote, né? A gente pode olhar outros nomes, eu colocaria aí o The Strongest e o Bolívar como nomes que têm regularidade, mas é como a gente diz, se eu coloquei um asterisco do Atlético Paranaense no nível estadual, eu preciso colocar um asterisco também no bom rendimento desses dois times no nível nacional, que é o ambiente da Bolívia. O Argentinos Júniors vai para o terceiro ano de trabalho com Gabriel Milito, é uma equipe que revela, mas perdeu seus principais talentos no meio do ano passado. O torcedor do Corinthians vai se lembrar, Fausto Vera foi contratado pelo Corinthians, mas tem outros dois nomes que chamavam a atenção. O Carabarral foi contratado para o Santos, era um jogador que estava encaixado no Argentinos Júniors, veio para o futebol brasileiro. E o Galarça, que também era destaque dentro do futebol argentino, foi para o futebol belga no Genk. Por isso o Gabriel Milito ainda está arrumando a casa, está tentando encontrar as melhores peças nessa temporada, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, irregular, mas nas últimas entrevistas coletivas, o Gabriel Milito tem dito que o time está crescendo, que o time está entregando o que ele espera. O ponto que ele precisa de mais é competitividade e agressividade dentro de campo. O Gabriel Ávalos é o principal jogador desse time do Argentinos Júniors, é um paraguaio, artilheiro do ano passado, artilheiro desse ano também, e o Argentinos Júniors, com as vendas que fez, com Fausto Vera, com Carabarral e com Galarça, conseguiu manter esse cara. E agora está contando que o Gabriel Milito vai fazer com que esse time renda o que se espera. Também é uma incógnita, mas nesse momento é um time que mais tropeçou do que conseguiu vitórias. Mas é um argentino, era o único argentino do pote 3 e acabou caindo no grupo do Corinthians. Tem uma torcida muito apaixonada e muito chata, vai dar trabalho. Para fechar a rodada de informações desse grupo do Corinthians, o Liverpool, que na minha concepção era a quarta força desse pote 4. O Atlético Mineiro, o Cerro e o Medellín estavam à frente. Bom lembrar que o Liverpool é o atual campeão da Supercopa Uruguaia, batendo justamente o Nacional, porque muita gente fala, pô, pelo menos não é o Nacional, né?
mas o futebol uruguaio tem sofrido algumas mudanças na sua ordem de forças. O Danúbio chegou a disputar a segunda divisão recentemente, por exemplo, era um time que também era muito tradicional, e o Liverpool é um time que está com uma regularidade muito grande nos últimos anos. Pois bem, venceu 4 dos 9 jogos que disputou até aqui, e a última vitória é que chama atenção. E aí é algo que a gente tem que pegar para deixar aquela coisa de olho aberto. E o Alessandro, em entrevista agora lá em Luque, no Paraguai, ele chegou a dizer, agora me foge para quem foi a entrevista, confesso, mas acho que foi a ESPN dando os devidos créditos, ele disse que o Liverpool é o time para o Corinthians ficar mais esperto, para respeitar ao máximo, porque muita gente vai colocar com uma força que não vai incomodar. E pode sim incomodar, porque venceu o Peñarol, que é o líder absoluto do campeonato, e o técnico, que é o Jorge Bava, ele tem falado muito de que o Liverpool está crescendo a cada jogo. Ele está sentindo isso acontecer. Perdeu o artilheiro do ano passado, o Thiago Vecino, que em 36 jogos fez 15 gols. Ele foi para o União da Argentina, e perdeu o Pablo Gonzalez e o Santiago Romero. São 2 nomes também que eram importantes na dinâmica do time. Mas é um time que aposta em contratações que podem funcionar. O Fausto Vera, por exemplo, era um jovem que o Argentino Júnior formou e funcionou. E aposta em 2 outros jovens. O Luciano Rodrigues, da Sub-20 do Uruguai. Ele veio do Progresso, mas já é um jogador de seleção de categoria de base. E também o Fabrício Dias, que tem time brasileiro interessado, sondando, de olho, tem 20 anos, camisa 5 da seleção sub-20 do Uruguai e capitão da seleção. Então a gente está falando de jogadores que são joias, que estão sendo lapidadas nessa equipe do Liverpool do Uruguai. Não acho moleza, tá? Acho muito difícil, acho um time complicado, um time que pode sim, dentro de casa, complicar, fora de casa acho que não, mas dentro de casa pode roubar um pontinho aqui e ali e tentar chegar vivo para buscar uma vaga na segunda fase. Corinthians e Del Valle entram como favoritos? Entram, mas longe de achar que pegar o Argentinos Júnior tanto em casa quanto fora é moleza, tem tudo para ser uma parada muito dura, e o Liverpool fora de casa também é algo para ficar muito atento, porque a gente sabe que a força do Corinthians dentro de casa é enorme, mas fora de casa é bom ficar atento, porque o Liverpool faz alguns estragos no ambiente doméstico, e agora, chegando na Libertadores, vai querer fazer o mesmo. Com certeza. Destrinchados também os adversários do Corinthians aqui pelo Rodrigo. Obrigada, viu, Fragoso, pelas suas informações. Claro, qualquer novidade você pode aparecer junto com a gente aqui. Aliás, o Fragoso trouxe, né, algumas repercussões com falas. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou: é um grupo difícil, o do Palmeiras, que a gente falou anteriormente, mas o Palmeiras está preparado. E vi que o Marcos Braz, do Flamengo, dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que o Flamengo não tem do que reclamar do sorteio. Então, só trazendo algumas falas, né, de alguns dirigentes que acompanharam o sorteio lá em Montevidéu, e trazendo aqui pra galera já a repercussão. Acho que desse grupo aqui o Fragoso trouxe alguns pontos importantes de informações, assim. E a gente já tinha a ideia do brasileiro mais enroscado. O Vest tinha apontado do Liverpool, concordo, né? Sim. E aí o Alessandro meio que reforça. E você pegar um time argentino, seja qualquer ele que for, é muito complicado. O ano passado a gente transmitiu a Libertadores, né? Lá no Facebook da Conmebol que tinha. Eu fiz 2 ou 3 jogos. Esse Argentino Júnior me chamou muito a atenção. Que é um time acertadinho, num estádio muito complicado de jogar. O Independente Del Valle, acho que eu não preciso falar mais, né? Os brasileiros aí têm sofrido muito. Acho que aprenderam. Vou falar uma coisa pra você. O Corinthians vai ter dificuldade pra se classificar. E não vai ser pouca, não. Vai ser muita. Vamos ver o que vai acontecer. Renato Augusto, trata de jogar isso. Se não jogar, lascou, irmão. Vamos lembrar de novo. Hoje é dia 27, segunda-feira. Na terça-feira da semana que vem, terça, quarta e quinta, tem os primeiros jogos já da fase de grupos da Libertadores. A gente conheceu os grupos. O Vés estava falando que já temos a ordem dos jogos, né? A gente só não tem as datas ainda dos jogos. O Corinthians do dia 4 começa... e dia 6. 4, 5 e 6 tem a primeira rodada da fase de grupos. O Corinthians começa jogando contra o Liverpool fora, eu acho. Eu acho que esse que esse é o grupo mais difícil de brasileiro. Mais que o do Flu? Eu acho que é mais do que o do Flu. Porque o do Flu tem Flu, The Strongest, River. Quem é outro? Não lembro do último. Eu também não lembro do último. Mas pegando só esses dois, tu não acha mais difícil? Eu não acho, não. River e The Strongest? Thay, você vai jogar com um argentino que é isso mesmo. O Corinthians começa jogando com o Liverpool fora de casa. O Liverpool, o Vitor tinha falado, desculpa, o Rodrigo reforçou agora. E o Independente Del Valle, a gente tá cansado de ver aí o que ele faz. Então, o Corinthians, eu tô com o Vitor, o Corinthians tá lascado, hein?
Eu não sei se ele tá lascado, né? Eu acho que ele tem qualidade para superar eles, mas é um grupo bem difícil. Qual Corinthians nós estamos falando? O Corinthians que tá aí. O do Flu eu tô pegando agora. O Sporting Cristal. O Sporting Cristal. Babinha. Assim, na verdade, o grupo do Flu, ele é a gente quase... vai falar mais do Flu daqui a pouco. Ali o grupo do Flu é quase a cara do grupo do Fla. O River e o Flu são bem melhores que os outros. O The Strongest precisa de uma atenção porque tem uma altitude lá, só. Pra mim, esse grupo, o Sporting Cristal, com todo o carinho ao Thiago Nunes, que é o treinador. Eu acho o River mais time que o Racing. Tudo bem, mas são duas vagas, né? Tô pensando em duas vagas. E o The Strongest tem a altitude, que eu acho que é importante. Mas o Alcas também tem. Então, assim, eu acho o grupo do Flu... Muito parecido com o Flamengo. Ele tem a mesma cara do grupo do Fla. E Fla. esse do Corinthians aqui, ó. Esse grupo é o mais difícil do brasileiro. Trouxe informação. O Corinthians tem que tratar de trazer pontos já na primeira rodada. Exatamente. Contra o Liverpool lá. Exatamente. Entendeu? Porque esse pode ser... Essa é bonita, anota aí. O fiel da balança. Fiel da balança. Isso é lindo, adoro isso aí. Entendeu? Então, porque tirar ponto do Argentino Júnior lá é difícil, cara. E quanto o Del Valle eu não vou falar mais. Eu não aguento mais falar Del Valle. Pega brasileiro, transforma em sul. Não é? É mentira? Os dois últimos transformou. São Paulo e Flamengo. Ué.